Mas não teve nenhum problema. Aí eu consegui ir pro Dia, como repórter. Cara, que rolê, eu não sabia disso tudo, Aí, não. aí foi engraçado, quando eu cheguei no Dia, algum gênio inventou um sistema que era assim. Foi numa época que o Dia estava investindo muito para tentar brigar com o Globo. Uhum. Antes dele ficar colorido, mas ele estava já naquele processo de colocar cor e tal, em 91. Aí, no dia que eu cheguei, justamente no dia que eu cheguei, inventaram que os repórteres não teriam mais editoria. Você chegar, tinha lá um bezão de repórteres, então as pessoas iam receber nas pautas e ter que fazer tudo. Então, evidentemente, isso não ia funcionar, né? As pessoas têm as suas especializações. Aí quem era o novato ali na redação era eu. Eu nunca cheguei no jornal. Eu fiquei eu sozinho, né? Cada um foi para o seu canto. O cara da economia foi para a economia, o cara da polícia foi para a polícia, o cara do esporte foi para o esporte, o cara de televisão foi para a televisão. E eu fiquei ali. Tudólogo. Aí pegavam as matérias e tal. Aí teve um dia que... No dia tinha uma sessão chamada Desaparecido, né? A pessoa chegava ali, geralmente era muito triste até, chegava ali geralmente uma senhorinha chegava ali com a foto do filho, do marido, sei lá, do pai, alguém desaparecido e tal, você fazia uma nota. Aí um dia eu fui fazer Desaparecido, falei, cara, não posso ficar fazendo só Desaparecido, pô. Eu saí do jornal porque eu fechava o jornal, porra. Na Copa de 90 eu era editor de jornal, editor de futebol. Eu tinha enorme responsabilidade. Eu já passei dessa fase, né? Isso aí era pro começo, agora eu tenho que fazer alguma coisa maior. Aí eu comecei a sugerir pauta. Aí eu comecei a fazer uma porrada de matéria. Economia, polícia, geral, esporte. E aí a coisa começou a fluir, né? Aí eu comecei a fazer várias matérias, aquelas de domingo, aquelas matérias especiais de domingo. Sim. Aí teve um domingo que saíram 4 matérias minhas, cada uma numa editoria diferente. Aí os caras começaram a dar um certo valor. Aí o editor de esporte quis me fixar no esporte. Aí eu falei para ele, cara, aí a editora de economia não queria me liberar, porque eu fazia matéria para ela. Aí ele falou para mim, pô, não, fala com ela. Não vou falar com ela, pô. Ela me deu várias oportunidades aqui, eu vou falar que eu não quero mais a editoria dela. Vocês que têm que se entender, pô. Eu não vou fazer isso. Aí, até que se entenderam, eu fiquei no esporte. Aí, meses depois, eu fui para o Jornal do Brasil. Aí eu recebi a proposta para ir para o Jornal do Brasil. Até o meu chefe de reportagem na época era o Paulo César Vasconcelos. Sim. Que eu, até hoje trabalha lá no Sport TV, né? E com quem eu trabalhei um breve período lá na ESPN. ESPN também. Tempos depois. Foi até o Paulinho que sugeriu meu nome para o Zé Trajano. Na bancada do debate, você meio que entra no lugar dele, né? Quando ele sai, você ganha mais espaço no debate do... Não, é bem depois. Isso é bem depois, porque o Paulinho ficou meses lá no período que eu estava na ESPN. Eu cheguei em 2004, ele ficou meses, logo depois ele foi para o Sport TV, acabou saindo. É o linha de passe sem aquele primeira fase, que era o Milton Leite, o Paulo César Vasconcelos, o Antero, né? Que nem o Milton Leite, eu não trabalhei com o Milton. O Milton estava saindo, eu estava chegando. Eu fui trabalhar com o Milton agora, que eu fiz jogo com ele no UOL. O UOL está transmitindo no Paulista e eu fiz 2 jogos já com o Milton. O Milton o Milton é ótimo. Espetacular, ótimo. cara. Até eu fiquei muito feliz de fazer jogo com ele agora, porque eu falei, pô, não fiz um jogo com o Milton Leite, que merda, pô. O cara foi embora, mas eu tava chegando, pô. Aí agora eu tive a oportunidade de fazer jogo com ele, fiquei bem feliz, porque eu acho ele dos melhores narradores. Mas você se imaginava um dia assim, porque você tava fazendo a trajetória e quem trabalhou no jornalismo antes agora tá muito mudado, né, pra molecada, porque os jornais perderam circulação, espaço e equipe, né? Não, tá bizarro, porque não tem jornal pra fazer, não tem as rádios perereca que a galera que queria trabalhar em rádio aprendia até chegar numa rádio grande e dava oportunidade, né? Ah, sim, mas a sua trajetória é de um cara de texto. Sim. Você se imaginava, hoje você é um cara de vídeo, né? Assim, você imaginava nessa função, era a parada que você não queria fazer, ou enfim... A certa altura eu não pensava nisso, né? No início eu queria ser o cara do microfone, queria ser o repórter de campo. Né? Mas da rádio? De rádio. No rádio. Que era... Tô falando anos 70, né? Quando eu era criança. É auge era de ouro do rádio. Exato, eu sonhava com aquilo, claro, né? Mas depois as coisas... Assim, tem uma coisa que é importante, que assim, quando eu desejo ser jornalista, é por conta da minha paixão pelo futebol, né? E pela minha admiração pelo trabalho dos caras no rádio. Os caras que eu ouvia todo dia. Então eu achava aquilo o máximo. Eu ia para o Maracanã com meu pai e ficava prestando atenção nos repórteres também, não só do jogo. E ficava vendo ali, o Apolinho está atrás do gol, aquele ali é o Denis, ele é o Ronaldo Castro ali, o Kleber. Kleber era um ótimo repórter de rádio, né? Não foi bom presidente do Flamengo, mas foi ótimo repórter. Aí o Kleber Leite e os outros caras. Para muitos foi até o Apolinho, porque o Apolinho depois ele vira mais notório sendo comentarista. Sim. Como repórter, acho que muitos tratam o Kleber como o maior repórter da história. E o Apolinho do rádio, né? é Apolinho por causa do equipamento que ele usava, né? Isso, que era o Apolo e tal. Diziam que era igual dos astronautas. Aí apelidaram o equipamento de Apolinho, ele foi o primeiro a usar, aí virou o Apolinho Washington Rodrigues, né? Mas até
acho que muita gente não sabe disso, porque que ele era Exato. Apolinho. Agora, E o Apolo vira comentarista do movimento do Zé Carlos, né, do Ele vai pra Garotinho, Rádio Nacional. no lugar do lugar do Luiz Mendes, né? Sim. Que deixa de comentar com... Sim. o Luiz E aí- Mendes fica na Rádio Globo, o Zé Carlos monta a o nova Zé equipe Carlos fala, nacional. Washington, você pode ocupar esse lugar. O Washington É o seu maior- grande ídolo na profissão? Eu acho o Washington Rodrigues o maior comunicador do rádio. Assim, não do esporte, do rádio, disparado. Ele era genial, o Apolinho era genial. Ele... Só de expressões que inventou, né? Que pô, a gente nem sabe. Geraldino, Arquibaldo, Murilo, Ripa na Chulipa, Mais Feliz que Pinto no lixo. Tudo é dele. Tudo isso é dele. E eu falo muita coisa, eu até dou o crédito. O pessoal fala assim, não, o Mauro César fala cuspindo na abelha. Eu fico, não foi eu que falo. Quem falava é o Apolinho. E eu falei para ele uma vez, falei, Apolinho... Cuspindo na abelha africana. Eu uso as suas expressões, mas eu dou crédito. Ele fala, não, mas é para usar mesmo. Eu criei para vocês usarem. Eu falei, mas eu faço questão de sempre ressaltar. Sempre que eu posso, eu ressalto. Você fala mesmo. Eu você falo, dá o crédito. não foi eu que inventei. Quem dera eu tivesse essa criatividade, eu seria um gênio. Pô, ele era um gênio da comunicação. E eu escutava, sábado para domingo tinha um show da madrugada. Meu pai disse que isso era fantástico. Era bom né? pra caralho. Porque assim, na madrugada, aí o Apolinho, ele podia falar o que ele quisesse. Tem amarra, Aí, né? Brandão, né? Aí começou o Alberto Brandão. O Alberto Brandão, ele fazia o show da madrugada. Ele era um repórter que rodava o Rio de Janeiro. Aí ele chamava... De madrugada? De madrugada, sábado pra E se domingo, enfiava em cada lugar. O bicho pegando. Aí ele chamava, de algum ponto da cidade, Alberto Brandão. Aí ele lançou o slogan, né? O repórter Sabonete, ele passa em cada lugar. Onde você tá, Brandão? Aí entra aqui em Belfort Roxo, homem assassinado, 18 tiros. É só Crivados de só bala. desgraça, Só desgraça. só coisa ruim. E ele conseguia fazer com aquilo de